Olá meus amigos, muito bom estar com vocês aí de novo para a segunda parte da aula de cartografia, por aqui professor Daniel Comanducci. Lembrando que no primeiro momento falamos aí sobre as noções básicas de orientação, também conceituamos, obviamente, o que é a cartografia, esse estudo da escrita dos mapas. Falamos também sobre as coordenadas geográficas, a latitude e a longitude, e sobre o temido, imagino que agora não mais, fuso horário. Na aula de hoje a gente vai tratar dois temas também muito importantes, que é a parte referente à escala, a relação matemática entre superfície real e a superfície do desenho, e também sobre as projeções cartográficas, que são as técnicas que os cartógrafos utilizam para deixar um planeta esférico numa perspectiva plana. Então, mais uma vez, vamos junto! Smoke weed every day. Para a gente retomar os estudos de cartografia, a gente hoje vai falar então sobre escalas e projeções cartográficas. Escala aparece aí como item 4, para você que não viu ainda a primeira aula de cartografia, assiste lá, hein? Os primeiros temas foram trabalhados ali, número 1, orientação, 2, coordenadas e 3, fuso horário. Por isso aí a gente já está com escala como item 4. A escala, que é a relação matemática entre superfície real e aquela que está representada no desenho do mapa. Existem dois modelos de escala, lembrando que mapa sem escala não é mapa confiável. Desconfie de um mapa que não tem escala. Não é simplesmente desenhar uma superfície, a Deus dará, pelo que você acha que ela é. Tem que ter uma relação matemática, uma ciência. Então pode aparecer uma escala numérica ou uma escala gráfica. A escala gráfica, que muito raramente é colocada nos vestibulares, ela consiste de uma reta graduada, que muito lembra até uma régua. Por padrão, frequentemente deixa-se 1 centímetro entre dois pontos. Se o mapa tem uma escala dessa, por exemplo, significa que cada 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros. Se uma cidade dista 3 centímetros da outra, quer dizer que ela está 15 quilômetros distantes. Tá? Lê-se da seguinte forma: 1 centímetro no mapa vale 5 quilômetros na realidade, ou 2 centímetros equivale a 10 quilômetros. Fácil, né? Mas 99,9% das vezes é a escala numérica que vai aparecer. Aqui você está vendo 1 por 500 mil. 1 equivale a 500 mil. 1 centímetro no mapa está representando 500 mil centímetros na realidade. Só que, na maioria das vezes, a gente tem que lembrar que para falar de distância real, você não fala que entre uma cidade e outra tem 8 milhões de centímetros de distância, e sim 80 quilômetros, por exemplo. Então, saber transformar essa escala em quilômetro, isso já é mais para o lado da matemática. Importante, inclusive, saber e lembrar que escala está caindo praticamente todo ano na prova do Enem, e na prova de matemática, não na prova de ciências humanas. Então, as noções matemáticas de escala, a gente deixa para os professores da matemática, mas a parte que cabe à geografia efetivamente, só para a gente saber transformar isso em quilômetro, você precisa, nesse caso, cortar 5 zeros. Significa, então, cortando 5 zeros, centímetro. Você vai ter que ir para decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Por isso, cortar 5 zeros. 1 centímetro equivale a 5 quilômetros. Perceberam que é a mesma escala? Só que escrita de uma forma diferente. Lê-se que 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade, ou seja, a realidade desse mapa foi diminuída 500 mil vezes. Tá? O mapa está representado no papel 500 mil vezes menor do que ele é na realidade. A gente tem aí, em relação ao tamanho da escala, é importante a gente ter muito cuidado em relação a isso, que quanto maior é o denominador, menor é a escala. Por exemplo, aqui nós temos uma escala de 1 por 25 milhões e aqui uma escala de 1 por 4 milhões. O que quer dizer então, gente, que se a escala é noção de proporção, aqui eu estou dividindo 1 por 25 milhões. Quer dizer que o tamanho real está 25 milhões de vezes reduzido. Então eu reduzi muito mais do que no segundo caso, onde a realidade foi 4 milhões de vezes reduzida. Quanto maior o denominador, menor é a escala. Vocês podem perceber que mais ampla a área que eu estou visualizando, no entanto, menos detalhes eu estou conseguindo visualizar. Tanto que vejam aqui o estado do Rio de Janeiro, como que ele aparece no mapa do Brasil, e à medida que o denominador diminui, ou seja, quanto a escala se torna maior,
eu consigo ver mais detalhes. Aqui você tem até os detalhes da divisão do Rio de Janeiro, a divisão municipal do Rio de Janeiro. Uma ideia muito bacana que a gente tem aí, trabalhando a noção de quanto maior a escala, menos detalhes, quanto menor a escala, mais detalhes, é quando você trabalha e mexe naquele aplicativo no Google Earth, né, que você procura lá a sua casa, procura localizações do mundo todo, você vê que quando a imagem, né, do satélite, né, vamos dizer assim, começa a se aproximar da superfície, você está vendo a América do Sul. De repente a imagem vai aproximando até você ver a sua cidade, a sua casa, a escala foi ficando maior. Por quê? Porque mais detalhes você viu ao visualizar a sua casa, a sua rua. Quando a imagem vai se distanciando da sua rua, da sua casa, você já está vendo a sua cidade, seu estado, o país, a América do Sul inteira, aí a escala ficou menor, porque de repente você já está vendo da sua rua, a sua cidade, o seu estado, o país, a América inteira, você está vendo uma área muito ampla, mas com poucos detalhes. Partindo para o último assunto, então, que são as projeções cartográficas. Projeção cartográfica é a técnica utilizada pelos cartógrafos para representar um planeta que é esférico, lembrando que a Terra tem a forma de uma geóide. Uma geóide é uma esfera com leve achatamento nos polos, para transformar essa representação numa perspectiva plana. A gente tem a informação de que a maneira mais fiel de representar a Terra é através do globo terrestre. Por quê? Porque o globo representa a Terra como ela realmente é. Mas o globo, vamos concordar que ele traz alguns inconvenientes, né? Imagina toda aula de geografia você chegar com um globo terrestre debaixo do braço, que coisa desajeitada que ia ser, né? Aí no mapa plano, você tem aquele carinha lá, o atlas geográfico, que você fecha, coloca na mochila, muito mais fácil de manusear, de trabalhar e tal. E outra coisa, o globo a gente tem que ficar girando ele o tempo todo para ver o planeta. Aqui vocês percebem que quando o globo é aberto, nessa perspectiva cilíndrica, que a gente vai ver aqui, aí você consegue ver o planeta inteiro, né, de relance. A questão é que as projeções cartográficas, tá, gente? Além delas serem utilizadas para tornar o planeta que é esférico plano, ela também tem a outra vantagem, que você pode, através do mapa plano, ver o planeta inteiro ou partes dele. Se eu quero ver só o mapa do Brasil, o mapa plano me permite. O globo não, o globo é só o todo, é só o planeta como, né, de forma inteira. Desta maneira, então, a projeção que a gente mais utiliza, esse é o mapa tradicional que a gente trabalha, é a chamada projeção cilíndrica, onde o globo é envolvido num cilindro que posteriormente é aberto. O que acontece é que à medida que a gente se afasta da linha do Equador, dá-se uma falsa impressão de que a circunferência polar, por exemplo, é do mesmo tamanho que a equatorial. Isso não é verdade. Quando a gente abre o planeta como a esfera que ele é, essa abertura faz com que, à medida que a gente se distancie do Equador, à medida que a gente se distancie das baixas latitudes, que é o Equador, a distorção vai aumentando. Como aconteceria com um balão de festa. Se a gente começar a esticar demais um balão, o que vai acontecer com o desenho que está nele? Ele vai distorcendo, ele vai aumentando. Isso vai acontecer com as áreas que se distanciam do Equador. Percebam, Brasil e a Groenlândia, que neste caso parecem quase do mesmo tamanho. O Brasil parece pouca coisa maior que a Groenlândia. Só que na realidade, o Brasil é 4 vezes maior que a Groenlândia. A gente consegue perceber a partir daqui como que a distorção foi grande. A Antártica, que parece praticamente aí do mesmo tamanho que a Ásia, quando na realidade ela é 3 vezes menor. Então, esse é o problema da imperfeição. Muitos perguntam, professor, mas com tanta tecnologia que a gente tem hoje, não é possível acabar com essas distorções? O problema não é de ordem tecnológica. Confiram com um professor de geometria que vocês vão saber disso. É um problema de ordem geométrica. Não dá para você passar uma circunferência, né, um cilindro, melhor dizendo, para um plano, querendo que ele permaneça inalterado. Então, alterações ocorrem, imperfeições vão surgir, e essa projeção cilíndrica, usada há mais tempo, é a chamada projeção também de Mercator. Mercator, ou Gerhard Kremer, que era o nome de um grande cartógrafo europeu no período das grandes navegações, que foi o cara que idealizou esse modelo de projeção do planeta. É a projeção que a gente mais usa até hoje, é a projeção eurocêntrica, que coloca a Europa no centro, que põe o norte em cima, sugerindo que o sul é inferior, que o norte é superior. Tudo uma questão ideológica. O que é a Terra, senão uma bola de magma resfriado no espaço?
Então, onde é que é o teto e onde é que é o chão? Não existe essa perspectiva, isso é só um padrão. Da mesma forma que o norte, o sul, o leste, o oeste tem as iniciais em inglês, que é o padrão, o mapa padrão é o mapa com a Europa no centro, é o mapa com o norte em cima e o sul embaixo, mas a gente poderia, por que não, ver um mapa com a Austrália no centro. Nos Estados Unidos, lá na Junior High School, que é o ensino fundamental, eles mostram para os alunos, além desse mapa, que é o mais comum, um mapa com a América no centro. Simplesmente eu poderia representar o planeta de milhões de formas aí. Essa é a forma padrão, a forma mais usada, não quer dizer que seja a única correta. Então, é um mapa que é fiel às baixas latitudes e gera imperfeições à medida que a gente se distancia da linha do Equador. Isso, século XVI, a projeção do Mercator, chamada de projeção cilíndrica conforme, preserva a forma dos continentes, no entanto ela distorce as áreas, justamente por ser um mapa que foi elaborado na época das navegações, essa preocupação maior com o contorno dos continentes. Muito tempo depois, já meados do século XX, outro europeu, nesse caso um alemão, chamado Peters, cria uma projeção também cilíndrica, mas com uma perspectiva diferente, chamada de cilíndrica equivalente, onde ele preserva a área. Aqui sim você consegue ver que o Brasil é 4 vezes maior que a Groenlândia. Aqui verifica-se que a Antártica é bem menor que a Ásia. No entanto, o Peters ele faz uma projeção onde a escala é confiável. Essa aqui você não confia na escala. Como é que você vai confiar numa escala que distorce as áreas, né? Essa aqui já é uma... Então, muitas vezes se pergunta qual é a melhor projeção. Depende do que você precisa. Eu preciso de um mapa com uma escala confiável. O Gale Peters é o melhor. Já, por exemplo, um mapa tradicional das navegações, o Mercator, que é o que a gente mais usa ainda. Então, vai depender do que se exige, o que precisa na ocasião. Todos eles, os meridianos e os paralelos formam ângulos de 90 graus, mas o do Peters você percebe que é uma projeção equivalente, preserva a proporção das áreas, mas acabou sacrificando as formas dos continentes aí. O contorno, esteticamente falando, acaba que é um mapa até muito feio, né? Não sei se feio porque a gente costumou a ver o do Mercator, mas ele foge um pouco ao padrão, mas melhor para a ideia da escala mais confiável. As outras duas projeções, nós temos aí agora a projeção cônica, que é uma projeção ideal para médias latitudes. Aqui os meridianos eles vão meio encurvados, os paralelos formando semicírculos. É um tipo de projeção que pouco se conhece aqui no Brasil, verdade é essa, porque o Brasil é um país de baixas latitudes. Essa é ideal para as médias latitudes. Você coloca um cone no planeta, chapéuzinho de festa, tá? E abre esse cone, só que você vai pensar que você está abrindo o globo na perspectiva da abertura do cone. Essa é a imagem do mapa, é um mapa ideal para média latitude, que são as áreas localizadas nem tão próximo ao Equador, nem tão próximo aos polos, entre os trópicos e os círculos polares. Aqui no hemisfério sul, na verdade, nem é uma projeção muito comum de se utilizar, tá? Absolutamente nada contra, né, gente? Até porque nós estamos falando da Argentina, então a gente tem que ter muita cautela. Mas quem que fica na média latitude do hemisfério sul? Só na América do Sul, só a Argentina e também o Chile, a África do Sul, a Austrália e a Nova Zelândia. Fora isso, você vai procurar essa projeção para não distorcer o que é água, porque tem só o hemisfério sul, não o hemisfério das águas. Já para o hemisfério norte ela é muito utilizada, porque ali você tem Estados Unidos nas médias latitudes, os países da União Europeia, Japão, China, boa parte do Império Russo, Então já é uma projeção muito utilizada para a representação das médias latitudes, acima de tudo no hemisfério norte. Se ela mantém as médias latitudes, ela acaba distorcendo as baixas e as altas. E por fim nós temos as projeções, dentre as projeções, a plana ou azimutal. A plana azimutal é uma perspectiva plana sobre o planeta, Aqui nós estamos tendo uma visão frontal do hemisfério norte, como é o Polo Norte visto na perspectiva do globo, a Antártica, a Groenlândia, aqui nessa manchinha branca, Estados Unidos, aqui você tem a Rússia. Inclusive, quando foi criada a Organização das Nações Unidas, isso foi uma questão do Enem, em 2016, se eu não estou enganado, se tiver também não tem problema, foi uma questão cobrada no Enem de 2016. Eu sempre falo que
a projeção cilíndrica cai em 90% dos casos, ainda bem que eu deixo esses 10% guardados aí para as outras, né? Porque foi justamente essa que caiu lá no Enem. Aqui é o logotipo da Organização das Nações Unidas. Quando a ONU é criada, após a Segunda Guerra Mundial, com aquela ideia de neutralidade, de zelar pela paz mundial, de que não vai tomar partido a favor de ninguém, aquele lero-lero todo, né? Criou-se a ideia de qual vai ser a bandeira, o logotipo da ONU. Alguém sugeriu a projeção do mercado, que não pegou muito bem, porque se a ONU vai ser neutra, como é que ela vai usar uma projeção eurocêntrica? Como é que ela vai usar uma projeção que coloca o sul embaixo, como se ele fosse inferior? Aí alguém deu a ideia que foi adotada da projeção ser utilizada, a projeção plana azimutal, para fazer o logotipo da ONU. Você vê que no centro o Polo Norte e a imagem vai abrindo até os países do sul. Se torna uma visão mais, digamos, neutra do mundo, tá? Agora, tão neutro quanto o mapa, seria bom se a ONU também fosse, né? Só que isso é assunto para uma outra aula. Se você gostou, então, do assunto de hoje, deixe aí o seu like, inscreva-se, ajude a divulgar o canal e nos vemos numa próxima. Muito obrigado mais uma vez. Tchau, até!